graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Bom dia! Que alegria poder estar com vocês mais uma vez nesta manhã de domingo para juntos louvarmos ao Senhor. Que Jesus abençoe a sua vida, o seu domingo, que nesta manhã você possa louvar ao Senhor conosco, que Jesus possa tomar lugar na sua vida, no seu coração, na sua casa. Então cante conosco esta canção que diz: Jesus, toma o teu lugar na minha vida, na minha família, na minha nação. Junte-se a nós, vamos louvar ao Senhor.
Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que reina sobre as nossas vidas. Que isso seja uma verdade na sua vida e nas nossas vidas. O Senhor tem estado conosco. A Bíblia fala que nós não teremos uma vida somente fácil, que viveremos momentos difíceis, que passaremos por momentos difíceis. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor vai estar conosco, que o Senhor está perto de nós, que o Senhor caminha conosco enquanto estamos nessa jornada por esta vida aqui, que Ele está conosco. E é isso que nós vamos cantar neste momento, que Ele está conosco, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, que Ele não nos abandona. Então confie nessa palavra, nessa promessa do Senhor. O Senhor está com você, ainda que a sua vida esteja difícil. Se te verei rodeado de poder, todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, comigo Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem
estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Senhor, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. As irmãs podem cantar conosco nessa música. O meu coração sempre toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Todos juntos mais uma vez. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, conosco estás. Amém. A próxima música que vamos cantar é uma música que nós ensinamos à igreja no aniversário dela. Chama-se Eu Vou Construir. Nesse mês da juventude, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Se nós queremos produzir o fruto do Espírito, precisamos estar fundamentados em Cristo. E como nos fundamentar em Cristo? Somente se estivermos fundamentados na palavra dele. É isso que essa música fala. No trecho fala: eu vou construir a minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Essa tem que ser a vida do cristão. Aquele que quer produzir fruto em Cristo, aquele que quer ter o fruto do Espírito Santo na vida, tem que fundamentar a vida na palavra do Senhor. É assim que vamos viver, é assim que vamos ter a mente de Cristo. Então, se você quer produzir o fruto do Espírito, viva a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, fundamente a sua vida em Cristo. Assim você vai ter a vida da forma que agrade ao Senhor. Vamos cantar novamente essa canção. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor,
só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou
confiar somente em Ti. Nós vamos confiar em Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso fundamento. E foi esse mesmo Senhor Jesus que no último versículo de Mateus 28, versículo 20, Ele nos diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos ter um momento de oração em que nós vamos falar com Deus. Nós vamos dedicar a nossa vida a Ele. Nós vamos falar com Ele que nós queremos continuar fundamentando a nossa vida nele. E nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto você ora, enquanto você pensa em Deus, nós vamos ouvir uma música que fala que nós não estamos sós. Esse mesmo Jesus que falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Ele está com você. Ele está cuidando de você. Você não está só. Embora às vezes você possa estar se sentindo só, talvez você é uma pessoa viúva, uma pessoa órfã, uma pessoa solteira, em que os filhos podem ter saído de casa, os pais podem não estar com você, mas o Senhor Jesus jamais te abandona, jamais deixará de estar ao seu lado. Enquanto nós ouvimos essa música, vamos pensar em Deus, vamos pensar nesse Jesus e vamos nos elevar a Deus uma palavra de oração, ouvindo que nós não estamos sós, porque Ele está conosco. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor que nos acalenta o coração. Te agradecemos pela música que nós ouvimos, que nós não estamos sós, jamais estaremos sós, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Muitas pessoas nesse momento podem estar cultuando ao Senhor no leito de um hospital, sozinho e com dificuldades na sua vida, mas ela não está só, porque ela está com o Senhor Jesus. O Senhor está em todos os lugares.
Nós agradecemos ao Senhor por essa confiança que o Senhor nos dá, pela certeza que o Senhor nos dá, que jamais estaremos desamparados. Tu és a nossa força, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o dono da nossa vida. Nós Te louvamos, nós engrandecemos ao Teu nome, nós Te exaltamos, no glorioso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós louvamos a Deus pela alegria, pelo bem que Ele nos proporciona, o bem em poder adorá-lo, o bem em poder louvá-lo, o bem em saber que há tantas pessoas reunidas neste momento, com a sua mente focada no Deus Todo-Poderoso, com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. E eu quero parabenizar você. Parabéns, parabéns mesmo, pela sábia decisão de prestar culto, esse serviço de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Deus se agrada quando nós o cultuamos e Ele responde com as suas bênçãos, com a sua graça, renovando-a todos os dias sobre nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família. Tenha sempre a disposição de se alimentar da palavra do nosso Deus. Neste mês de agosto, dedicado à juventude, o tema Frutificando em Cristo, um tema muito relevante, nós queremos pensar acerca de frutificar, acerca de dar frutos, a relevância de ser discípulo neste mundo, discípulo que faça diferença, discípulo que cumpre o propósito do Senhor Jesus, o nosso mestre por excelência. Portanto, frutificando em Cristo, através do conhecimento. Esse é o nosso tema. A nossa palavra-chave nesta hora é conhecimento. O texto da carta segunda do apóstolo Pedro, a carta geral do apóstolo Pedro, ou seja, escrita para as igrejas, escrita para os discípulos e não para uma igreja específica. Esta segunda carta de Pedro, você pode acessar, você pode abrir a sua Bíblia aí. Eu vou ler numa versão da nova versão internacional, ou seja, a NVI, e esta palavra diz assim, nos versículos 5 e 6, capítulo 1, versículos 5 e 6. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Conhecimento como um fruto que os discípulos do Senhor Jesus precisam produzir, demonstrar no seu caráter, na sua atitude. Mas qual conhecimento? Que tipo de conhecimento? O conhecimento, temos muitos significados para ele. Muitas áreas do conhecimento. Vamos citar um exemplo, o conhecimento da ciência médica. Hoje está aí com essa pandemia, como está sendo exigido esse conhecimento científico, esse conhecimento voltado para a saúde. O conhecimento tecnológico, o conhecimento empresarial, o conhecimento administrativo, ou seja, são muitas ciências. Mas a ciência, o conhecimento que estamos chamando para esta hora, é o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento que tem poder para transformar o coração do ser humano, transformar o seu caráter, transformar a sua
personalidade. O Senhor Deus continua falando aos seus discípulos através dessa carta. Falou aos discípulos do tempo em que ela foi escrita, pós-escrita, os discípulos que vieram depois, aos discípulos desta geração e aos discípulos das futuras gerações, até o Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra. Trata-se de uma exortação para a boa qualidade de vida espiritual ou vida cristã. Virtude ou fruto é inerente na vida de um discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo que olha para a palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus. Discípulo que tem a disposição de cumprir o propósito do Supremo Mestre, o Senhor Jesus. Nesse contexto, o fruto em destaque é o conhecimento, a sua relevância, como o alcançamos, o seu propósito e como usamos esse fruto, ou seja, esse conhecimento. A vida cristã é comparada a uma árvore que dá fruto, fruto de boa qualidade, fruto de utilidade, fruto que faça diferença. Frutificando em Cristo, através do conhecimento, para uma direção espiritual segura, para tomar decisões acertadas na vida espiritual. Versículo 5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Por isso mesmo, empenhe-se, ou seja, uma busca veemente pelo fruto, esse fruto chamado conhecimento. É evidente que o texto fala de vários frutos, mas o nosso foco nesta hora é o conhecimento. E qual a ideia de conhecimento? A ideia teológica de conhecimento. A palavra grega empregada aqui é gnosis. Gnosis ou gnosis. Quando se fala em português, é um som mais aberto, gnosis. Isso significa conhecimento. Conhecimento, que significa, em geral, inteligência, entendimento, conhecimento geral da religião cristã, conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo da religião, que caracteriza os mais avançados, especificação de coisas lícitas e ilícitas para o cristão, sabedoria moral, tal como é vista em uma vida correta, em uma vida de retidão espiritual. Gnosis, esse conhecimento profundo, ou seja, nós somos exortados nesta carta, exortados pelo apóstolo Pedro, exortados por Deus, por meio desta carta e por meio do apóstolo Pedro, a buscar com veemência, com profundidade, o conhecimento de Deus. Pedro, ele chega a usar uma metáfora daquela criança que busca o colostro, aquele primeiro leite da mãe. Ela o busca com muita energia, com muita intensidade. Assim, devemos buscar o conhecimento de Deus. Gnosis. O conhecimento a respeito de Jesus e a sua obra de salvação, a relevância de buscar esse conhecimento. Conhecimento é semelhante a um farol na escuridão. Convivendo nas cidades, na zona urbana, nós não sabemos o que é escuridão, porque tem a iluminação pública, mas quando se sai para a região mais rural, mais afastada, em uma noite de nuvens espessas, por exemplo, nuvens pesadas, e aí se percebe
a escuridão. Se apagar o farol, por exemplo, não se enxerga nada. Mas diante de uma intensa escuridão, um pequeno foco de luz faz uma grande diferença. O conhecimento é semelhante a esse foco de luz. Seja ele pequeno, seja ele intenso, mas ele ilumina o caminho e nós podemos tomar uma direção segura. O conhecimento ilumina a nossa mente para a direção espiritual segura. Frutificando em Cristo através do conhecimento para crescer em estatura espiritual. Como alcançar o conhecimento? Os recursos, quais recursos podemos utilizar para alcançar o conhecimento? Se alguém vai buscar o conhecimento científico, é evidente que vai tramitar pelas escolas. Iniciamos na escola de primeiras letras até as universidades, as pós-graduações, na busca do conhecimento científico em áreas específicas, conforme a sua inteligência demandar. Uma inteligência tecnológica, uma inteligência para ciências médicas, outra área do conhecimento. E o conhecimento teológico, como alcançar o conhecimento a respeito de Deus, para uma direção espiritual segura. Os recursos à nossa disposição estão aí, estão diante de nós. A leitura frequente da Bíblia. A leitura investigativa da Bíblia. A meditação nas Escrituras Sagradas. Ler o texto, pensar no texto, orar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que os nossos olhos alcancem aquela palavra que Deus quer falar conosco. Aquela palavra para aquele momento que estamos vivendo. Se estamos angustiados, a palavra nos conforta, nos consola. Se estamos tristes, essa palavra tem o poder para nos alegrar. Se precisamos de direção, esta palavra nos dá a direção. Se os pecados pesam sobre nós, esta palavra tem o poder para nos exortar a pedir perdão e ficar livre dos nossos pecados. Portanto, ler frequentemente a Bíblia. A Bíblia é uma grande, excelente fonte de conhecimento a respeito de Deus. É a palavra de Deus. É Deus falando conosco, expressando o seu propósito, expressando a sua vontade. Através da oração, por meio da oração, conversamos com Deus, falamos com Deus, adoramos a Deus, louvamos a Deus. Por meio da oração, nós abrimos o nosso coração para Deus. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a entrar no quarto, fechar a porta e a sós conversar com Deus, orar ao Senhor que vê e que nos ouve secretamente e que responde e que nos abençoa publicamente. O culto a Deus, o culto em espírito e em verdade, o culto com o coração quebrantado. Culto é um serviço, é um sacrifício de adoração, de louvor que nós prestamos ao Senhor, e Ele se agrada do culto e Ele responde com a sua graça. A interação com o pastor, com o seu pastor, a comunhão uns com os outros, com os demais discípulos. Por meio desta comunhão, nós ajudamos uns aos outros. Deus nos ajuda através do outro.
recebemos exortação por meio da palavra do outro. Na comunhão uns com os outros, nós crescemos. Outro recurso é a leitura de bons livros. Dentre outros recursos, Deus quer o nosso crescimento. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que alcancemos esta unidade da fé, do conhecimento, ou seja, Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá dons para que esse crescimento aconteça. Ele mesmo nos motiva, Ele mesmo nos ajuda, através do Espírito Santo, para que os nossos olhos foquem na sua palavra. O crescimento é o propósito de Jesus para os seus discípulos. Um bom exemplo de crescimento na Bíblia, nós podemos buscar lá no Antigo Testamento, é a relação de um mestre chamado Eli, o sacerdote Eli, e o seu discípulo, ou seu pupilo, chamado Samuel. Um garoto, menino, chamado Samuel. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eli foi ele quem criou Samuel. Samuel cresceu com ele. Ele teve a oportunidade de ajudar esse menino a crescer em todas as áreas. E certo dia, ambos estavam deitados, cada um em seu quarto. E Samuel ouviu uma voz assim: Samuel, Samuel. E ele levantou-se e se dirigiu a Eli, o seu tutor. O Senhor me chamou? Eli disse que não. Por 3 vezes isso aconteceu. Eli então entendeu que era a voz de Deus chamando Samuel. E Eli o orientou. Quando novamente esta voz chegar aos seus ouvidos, você vai dizer assim: fala, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Com o auxílio do sacerdote Eli, Samuel conheceu a voz de Deus, ou reconheceu a voz de Deus. E uma vez conhecendo a voz de Deus, ele respondeu: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E a vida de Samuel foi transformada. Samuel se tornou sacerdote, Samuel se tornou juiz, e ele julgou a Israel. E o seu ministério foi um ministério de excelência, porque a sua vida foi transformada, porque ele conheceu a voz de Deus, ele reconheceu a voz de Deus. O conhecimento das Escrituras Sagradas, o conhecimento da voz de Deus, produz crescimento e produz maturidade. Hoje nós temos as Escrituras Sagradas. Nós temos o livro de Deus escrito e nós podemos ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia. E aquele que lê a Bíblia com o coração quebrantado, ouve essa voz de Deus, e introduz essa voz no coração e coloca em prática o propósito do Senhor para a sua vida, essa vida é transformada, esse coração é transformado, e aquilo que Deus faz em nós e por meio de nós é imprevisível. São bênçãos, bênçãos sobre bênçãos, glória sobre glória. Vidas são transformadas pela instrumentalidade daquele discípulo que reconhece que a voz de Deus,
aquele discípulo que busca conhecer com profundidade as Escrituras Sagradas. O conhecimento, portanto, ele é transformador. O conhecimento produz crescimento. O conhecimento nos coloca dentro do propósito do transformador do Senhor Jesus. Você se torna um instrumento de transformação para o mundo. O conhecimento das Escrituras Sagradas produz maturidade espiritual. A sabedoria consiste em fazer bom uso do conhecimento. É importante conhecer, porém, é relevante fazer bom uso do conhecimento. Frutificando em Cristo através do conhecimento, para testemunhar com ousadia. Ou seja, o conhecimento em si, por si só, com fim em si mesmo, não faz sentido. O conhecimento só faz sentido quando ele é projetado. Quando você se torna como que um espelho em que um raio de luz está nele, o atinge e ele reflete esta luz. Qual o propósito do conhecimento? Os discípulos de Jesus foram ousados no testemunho, foram muito corajosos, porque eles conheciam ao Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13, há um episódio muito interessante. Diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os discípulos de Jesus conviveram com ele no dia a dia por cerca de 3 anos. Portanto, o conheceram. E nesse momento da história, o Senhor Jesus estava no céu. Já havia cumprido o seu propósito, a sua missão na terra como Deus homem. Os discípulos estavam ali, revestidos de poder do alto, realizando a obra de Deus. Foram ameaçados em tribunais, ameaçados de morte. Mas eles não se intimidaram, porque eles conheciam ao seu grande mestre Jesus. Quando nós conhecemos o Senhor e a sua palavra, nós não nos intimidamos diante de perigo, diante das pressões, diante daqueles que riem de nós, que caçoam de nós. Ah, você é evangélico, você é crente, faz piada conosco, faz bullying conosco. Não tenha medo disso. O Espírito do Senhor está na sua vida, no seu coração, para lhe dar forças para vencer essas dificuldades, essas pressões e mostrar para essa gente que eles necessitam se converter, que eles precisam da transformação que somente o conhecimento de Deus pode operar, somente o poder do Evangelho pode operar. O conhecimento de Jesus nos impulsiona, nos encoraja a pregar o Evangelho com muita ousadia. Você tem testemunhado de Jesus? Tem testemunhado para os seus familiares, para as pessoas da sua casa, as pessoas que você ama? Você tem testemunhado de Jesus aos seus amigos, às pessoas que estão ao seu alcance, quem sabe colegas de escola, de faculdade, de trabalho? Você tem demonstrado que é um discípulo de Jesus? Esse poder que transformou a sua vida, esse Jesus que nos transforma pelo poder do Evangelho, esse Jesus quer transformar a vida dos seus amigos. E Ele quer usar você, discípulo dele, desta geração. E concluindo, o conhecimento de Deus e da sua palavra estão ao alcance de cada pessoa.
Pedro e João eram pessoas simples, do povo, iletrados. Hoje diríamos analfabetos. Porém, cheios de conhecimento, eles haviam estado com Jesus. Eles haviam convivido com Jesus, com a palavra de Jesus. Não importa o seu grau de instrução. Se você é uma pessoa que não sabe nem ler e escrever, mas você tem um coração, você tem uma mente capaz de pensar, capaz de receber esta verdade, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é o conhecimento de Deus. Se você tem um conhecimento mediano, uma escolaridade mediana, ou se você já tem títulos de doutor, de pós-doutor, seja quais títulos você tem, você precisa quebrantar o seu coração e receber a palavra de Deus, esse conhecimento que vai muito além daqueles que as universidades melhores do mundo podem lhe proporcionar. Esse conhecimento lhe coloca na trajetória do céu. Esse conhecimento é capaz de perdoar pecados. Esse conhecimento é capaz de transformar o coração, o caráter, a personalidade e garantir vida eterna com o Senhor Jesus e todas as criaturas celestiais. Pelo conhecimento, o Senhor Jesus nos liberta do pecado e da morte. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecerão a verdade. Conheça essa verdade. Conheça o Senhor Jesus. Conheça a palavra do Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas. Receba esta exortação da palavra de Deus com o coração quebrantado. Arrependa-te dos teus pecados e o Senhor Jesus escreve agora o seu nome no livro da vida. Tome a decisão de conhecer a Deus, examinando a sua palavra. Fale com Ele em oração. O mundo necessita do conhecimento que liberta do pecado, da corrupção, da violência, da imoralidade, das confusões, do estresse exacerbado. O conhecimento que traz a paz, o conhecimento que salva, o conhecimento que transforma, o conhecimento que liberta do ódio, que liberta da ira continuada, o conhecimento que promove o amor que transforma, o amor de Deus, que ele é passado por meio do conhecimento, através dos discípulos que olham para a sua palavra, aplicam esse conhecimento na sua vida e ensinam esta palavra com ousadia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu quero encerrar a minha palavra orando a Deus. Eu quero orar ao Senhor nesse momento, agradecendo pela palavra dele, palavra que é a fonte do conhecimento para a transformação da nossa vida. Orar ao Senhor pelas pessoas que estão sofrendo. Cada dia recebemos notícia de pessoas infectadas, às vezes amigos nossos, irmãos em Cristo, pessoas bem próximas de nós. Nós louvamos ao Senhor por aqueles que estão sendo curados dessa infecção. Alguns em situação muito difícil, alguns que foram levantados, foram curados, muito bem cuidados por médicos e profissionais de saúde que se dedicam, que se esmeram, mas também pela ação do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus,
têm sido desentubados e em pouco tempo têm sido devolvidos às suas famílias e plenamente recuperados. Deus tem feito milagres na vida dos doentes e na vida daqueles que cuidam dos doentes. Mas eu quero orar ao Senhor também, pedindo consolo por aqueles que têm sepultado os seus mortos. Nessa semana, nós tivemos a tristeza de sepultar uma pessoa muito querida, muito chegada. Rogério, ali em Brasília, aquele esposo que sepultou a esposa Kelly Cristina. Kelly Cristina já foi membro da primeira igreja batista do bairro Eldorado, membro desta igreja em tempos passados, uma serva de Deus que foi recolhida aos braços do pai, vitimada pelo coronavírus. Que Deus abençoe Rogério, que Deus abençoe a mãe Euseni e todos os demais membros da família e a igreja a qual ela fazia parte, e a todos nós. E esta oração também é para o conforto de todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela honra e pelo privilégio de prestar culto ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, pelo Teu cuidado para conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos por tantas pessoas que têm vencido, meu Pai, o coronavírus. Tantas pessoas têm sido curadas. Muito obrigado pelos profissionais da saúde que têm batalhado, que têm lutado, que têm empregado todo o seu conhecimento científico, meu Pai, para o bem das pessoas que dele necessitam. Muito obrigado por essas vidas tão preciosas e muito obrigado por aqueles que têm sido desentubados e devolvidos às suas famílias. Muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito na vida dos enfermos e na vida daqueles que cuidam dos enfermos. Pai bendito, abençoe, Pai, a Tua igreja, os Teus discípulos. E eu peço também, ó Deus, que o Senhor conforte aqueles que estão chorando porque estão sepultando os seus mortos. Eu peço que o Senhor conforte o coração do Rogério. Tenha misericórdia do Rogério, Pai, que sepultou a sua esposa. Deus Todo-Poderoso, o nosso pedido é para a cura das pessoas. Mas nós entendemos, Pai, que há um tempo para todas as coisas. A Tua palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando as pessoas morrem, nós nos entristecemos, nós choramos, mas sabemos que o Senhor está conosco e os Teus discípulos pertencem ao Senhor, seja para viver ou mesmo quando morrem. E quando morrem, estão nos braços do Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós pedimos que o Senhor alegre o nosso coração, que o Senhor conforte o nosso coração e nos dê forças, ó Pai, sabedoria, conhecimento para testemunhar do Teu grande amor. Muito obrigado pela bênção do culto. Muito obrigado pelas famílias, pelas pessoas que nos ouvem nesta hora e por aqueles que nos ouvirão depois. Que sejam abençoados pelo Senhor, que sejam transformados pelo poder do Senhor, e aqueles que necessitam de perdão para a salvação, que o Teu Espírito possa agir de modo muito especial nos seus corações. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a Deus por esse tempo que Ele nos dá. E queremos dizer a você que nos ouve, não importa onde você esteja, se você tem sido abençoado por Deus, você pode interagir conosco. Aí mesmo, você pode mandar um like, você pode também comunicar conosco pelo WhatsApp 31 3351 0707. Esse é o nosso WhatsApp.
e você pode interagir conosco, enviar o seu pedido de oração, se você está necessitado de orientação espiritual. Pastor, como eu entrego a minha vida a Jesus? Como eu posso seguir a minha vida como discípulo de Jesus? Nós vamos interagir com você e vamos orientar você com muita alegria. Este culto será encerrado com conteúdo musical, com a música que você vai fazer uso dela para abençoar a sua vida. E hoje, às 19 horas, o nosso próximo encontro. Até lá e que o Senhor te abençoe. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus.